E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje a gente vai estar trabalhando com o segundo problema aí da semana 0 do CS Swift Python, tá? Semana de funções e variáveis, a gente vai trabalhar com Playback Speed. Exercício simples aí para fazer, mas a gente vai resolvendo de pouquinho em pouquinho para vocês entenderem certinho, fechou? Então, bora aí começar o problema. Bom pessoal, como sempre aqui estamos no site do CS Swift, tá? Já na página do problema, Playback Speed, aqui a gente tem as instruções, então vamos ler aí, vou dando uma traduzida para vocês para conseguir acompanhar. Então algumas pessoas têm o hábito aí de falar de certa forma bem rápido, né? E seria mais legal se as pessoas diminuíssem um pouco o jeito que elas falassem, né? A lá 0.75, 0.5x do YouTube, né? Quando a gente tem que diminuir ali a velocidade do vídeo para conseguir entender, né? Porque a pessoa fala muito rápido. Ou tendo que pausar aí essas pessoas entre as palavras, entre o que elas falam. Então aí já dá para imaginar o que a gente vai ter que fazer, né? Mas vamos ver como. Então num arquivo chamado playback.py, implementa um programa em Python que coloque o usuário para a resposta e depois a gente dá o output, depois a gente retorna essa mesma resposta substituindo espaços por esses 3 pontinhos, tá? Então se a gente tiver um espaço na nossa frase, a gente vai substituir ele por esses 3 pontinhos e de certa forma isso deveria dar um atraso ali à nossa fala. Então pessoas que falam muito rápido, a gente dá um atrasinho ali nesses espaços usando os 3 pontinhos, tá? A gente tem uma demonstração aqui, beleza? Então a gente roda o nosso código para input, a gente escreve alguma coisa, digita alguma coisa e a gente volta, né, os espaços aqui substituídos por, deixa eu voltar aqui o vídeo, os espaços aqui substituídos por 3 pontinhos, tá? E é isso aí o nosso problema, a gente tem que escrever um código que faça isso pra gente, beleza? Como sempre aqui, a gente pode ver antes da gente começar. Vamos criar a pasta, tá? Make dir playback, cria a pasta playback e cria o arquivo playback.py. A gente pode fazer esses comandos, usar esses comandos no VS Code. Aqui no VS Code a gente pode fazer um mkdir, tá? Ou a gente pode criar direto aqui a nossa pasta e o nosso arquivo por aqui. Dessa vez eu vou fazer aqui pelo terminal para a gente ir mantendo aí uma diversidadezinha, tá? O indoor voice ali eu criei pelos ícones, hoje vamos criar aqui pelo terminal. Vamos então fazer o mkdir, aqui mkdir, a gente quer fazer um diretório que chama playback, né? Isso, a gente quer fazer um diretório que chama playback, tá? Então mkdir playback, né? Vamos dar enter, a gente pode ver que criou aqui uma pastinha playback. E agora vamos dar o outro comando que é cd playback, que é pra gente entrar nessa pasta. Então a gente pode ver que a gente está aqui a gente está na pasta Code Indoors Problems 2, né? A gente quer entrar na pasta playback para conseguir rodar o nosso código que vai estar dentro dessa pasta. Vamos dar um cd playback, playback. Aí agora a gente está dentro da pasta, da devida pasta aqui, e agora por final vamos criar o nosso arquivo. Então vamos dar um vamos dar um code playback.py, playback.py, vamos dar um enter. A gente pode ver que a gente abriu aqui um novo documento, beleza? Dentro aqui da pasta playback, tá? Deixa eu dar um clear aqui no meu terminal. E vamos lá, tá? Então eu vou colocar como comentário aqui o que a gente quer fazer. Então primeiro de tudo a gente quer colocar, né, perguntar para a pessoa. Então vamos dar um perguntar para a pessoa aqui, tá? Bem simples, tá? Isso aqui, quando a gente usa o jogo da velha aqui, ele não... O computador não vai ler essa linha do código. É só meio que um comentário. Então tudo que a gente coloca, esse joguinho da velha, ele não vai ler essa linha, tá? É só pra gente manter ali um padrão e conseguir enxergar mais ou menos, ler mais ou menos o que tá acontecendo na linha. Então a gente quer perguntar pra pessoa, tá? Na primeira linha, para possibilitar a pessoa de dar a frase dela, que a gente pode criar uma hipótese para isso, talvez seu filme favorito, seu nome favorito, qual é seu nome, por exemplo. E aí vamos criar outro que a gente quer transformar os espaços em 3 pontinhos. Então vamos colocar, vamos colocar um espaço aqui, tá? Vírgula por 3 pontinhos, tá? É isso que a gente quer fazer nessa próxima linha. E por fim a gente quer printar o nosso resultado final no terminal. A frase que a gente perguntou para a pessoa, só que com os espaços já substituídos, né? Então vamos colocar aqui, printar resultado final, que é o último passo que a gente quer fazer. Então bora lá, tá? A gente quer usar isso aqui
Eu ainda não sei o que eu vou usar, provavelmente vou usar um método, mas ainda não sei qual eu vou usar. Então vamos de passo em passo, vamos colocar a pessoa para input primeiro, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos criar uma variável para a gente pelo menos guardar essa resposta dessa pessoa nessa variável. Então vamos, por exemplo, dar um name, tá? Porque eu já me decidi, eu vou perguntar o nome da pessoa, beleza? Então vamos criar a variável name igual a, vamos colocar a pessoa para input, usar a função input, abrir as aspas aqui para a gente colocar a nossa string, a nossa pergunta, ou no caso não precisa também ser uma pergunta, pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas vamos lá, what's your name, beleza? Nossa perguntinha aí, e aí vamos colocar what's your full name, né? Para a pessoa não dar só o primeiro nome, porque a gente quer os espaços, né, para substituir, beleza? Então é isso, a gente tem aqui what's your full name. Se a gente rodar o nosso código do jeito que está agora, playback python playback.py, ele vai perguntar what's your full name. Se eu escrever aqui Leonardo Dalossi Prado, meu nome completo, ele não vai retornar nada, ele só vai finalizar nosso código, né? Ele fez o que a gente pediu até então, que é what's your full name, né? Mas a gente está respondendo e não está acontecendo nada. Antes da gente trocar aqui os espaços pelos 3 pontinhos, vamos primeiro printar isso, que é o que a gente quer fazer no final, mas vamos printar aqui direto o nosso nome, tá? Que é a variável que a gente está guardando essa resposta, tá vendo aqui? Então vamos salvar, rodar de novo, what's your full name, Leonardo Prado, vou abreviar dessa vez, e ele está retornando Leonardo Prado, mas a gente ainda tem um espaço, né? Está sendo falado muito rápido, né? A gente quer colocar os 3 pontinhos aqui. Então agora vamos ao caso, né? Como a gente pode fazer essa troca, como a gente pode trocar o espaço pelos 3 pontinhos. Para isso, gente, eu já entrei aqui direto no W3 Schools, como sempre, tá? W3 Schools, vou falar de novo, não vou cansar de falar, é muito bom para você aprender aí métodos sobre string, loops, qualquer coisa que você quiser, um dicionário aí para Python e qualquer outra língua que você imaginar, você pode entrar aqui e dar uma lida, né? É a mesma coisa do que a documentação das linguagens oficiais, né? Mas um pouco mais simplificado, mais fácil de entender. Então aqui a gente tem a replace function, tá? O método replace. E é isso aqui que a gente vai usar para obter o que a gente quer, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, replace the word bananas. Então eu tenho ali, igual a gente tem nome ali, a gente tem txt, é igual a I like bananas, né? E aí no caso aqui ele está usando o txt, a .replace function, né, que é a função replace, e aí dentro dos parênteses da função que a gente tem aqui, ele coloca bananas, vírgula, e o que ele quer colocar no lugar, pelo que ele quer substituir bananas. Então ele quer substituir bananas por apples, ele coloca primeiro bananas e depois o apples. Isso deveria retornar a hora que ele printa I like apples, tá? A gente substitui uma frase pela outra usando a replace function, né? Vamos dar um try it yourself aqui. Vocês podem tentar também com quase tudo aqui no W3 Schools. Ele abre tipo um terminalzinho aqui para a gente ver. E é exatamente isso que ele está printando, tá vendo? I like apples. Ele trocou o bananas por apples. Se eu colocar aqui, por exemplo, nome abreviado aqui da run, ele vai dar aqui pra gente. Vamos esperar, internet. I like Leo, tá? Ele trocou bananas por Leo. E assim vai. Então o primeiro é o que a gente quer trocar e o segundo é o que a gente quer colocar no lugar. Logo a gente pode trocar o espaço pelos 3 pontinhos, tá? Ambos são strings e a gente pode alterar na nossa string original. Então é isso aí que a gente vai usar para estar resolvendo o nosso problema. W3 Schools ajudando a gente de novo aí, tá? Então, ó, the replace method replaces a specified phrase with another specified phrase. Então, o método replace, ele substitui uma frase específica para outra frase específica. Aqui a gente pode usar uma terceira variável, que é um contador, para a gente contar quantos casos de aparição daquela frase a gente quer substituir, por exemplo. Mas vamos lá, vamos mandar bala. Voltando aqui para o VS Code, a gente pode agora completar o que a gente quer aqui, né? Trocar o espaço pelos 3 pontinhos. Então a gente tem a resposta que a pessoa deu, né? What's your full name? Qual é seu nome completo? Dentro da variável name. Então a gente vai criar uma outra variável para guardar o nosso resultado final. Eu vou dar, por exemplo, aqui name speed é igual a, e aí a gente usa a nossa função replace na variável name, que a gente tem o nosso resultado primário lá, né? Então vamos dar o name
replace, beleza? Abre o parênteses, agora a gente tem que especificar, né? O que a gente quer substituir aqui dentro da nossa string. A gente quer tirar os espaços, que é a primeira coisa, então vamos dar uma aspas e um espaço. Isso aqui ele já vai identificar, tá, eu quero mudar a casa correspondente a um espaço. Aí a gente usa a vírgula, igual a gente viu aqui na documentação, né, a vírgula, e o que a gente quer colocar no lugar, que no caso é 3 pontinhos. Então abre as aspas, 3 pontinhos, beleza? Tá faltando uma coisinha aqui só, mas vamos rodar o código e vamos ver o que que dá, que bicho que dá. Não sei se vocês já perceberam o que tá faltando, mas vamos lá, what's your full name? Tá? Leonardo Prado, por exemplo. E putz, a gente voltou, a gente printou, imprimiu aqui no terminal, só que sem os 3 pontinhos, né? Ainda tá o espaço. A gente ainda tá falando muito rápido, né? O que que tá faltando aqui? A gente não mudou a variável que a gente está printando, né? A gente está printando direto a variável name aqui, que tá a primeira informação que a gente tem. A gente ainda não passou a nossa variável, a nossa string, pelo .replace. Então a gente tem que mudar a variável que a gente vai printar para namespeed, tá? Que é a variável que a gente mudou. Vamos rodar de novo aqui agora, Leonardo Prado, e a gente pode ver agora que a gente tem, ao invés do espaço, a gente tem 3 pontinhos, assim como esperado. E aí assim a gente resolve o nosso problema, fechou? Se a gente der uma olhada aqui no CS50, é isso aqui, né? No caso, no CS50 ele não pergunta nada, né? Ele só joga a pessoa para input, né? Ó, usou, ele só joga a pessoa para input, a pessoa digita o que ela quer, this is CS50, no nosso caso um nome, né? E aí ele printa aquela mesma frase com os 3 pontinhos diretaço, né? Para isso a gente só precisaria aqui remover esse what's your full name, a gente só coloca, por exemplo, o input aqui, ó. Se a gente deixar só o input e rodar o código, ele vai deixar ali para a gente digitar, Leonardo, deixa eu escrever mais de um espaço agora, Leonardo Dalossi Prado, ele printa da mesma forma. Dessa forma é a forma mais simplificada, é exatamente a forma que o CS50 está pedindo para a gente resolver. Fechou? Vamos fazer agora o Run and Debug, tá? Vamos rodar e debugar o nosso código e, acima de tudo, ver o que está acontecendo linha por linha. Como sempre, aqui, quarto iconezinho que a gente tem aqui na extrema esquerda do nosso VS Code, tanto no computador quanto no navegador. Vamos clicar aqui. Vamos colocar aqui na primeira linha do nosso código, que não é a 1 nesse caso, né? A 1 está o nosso comentário, é a linha 2, tá? Vamos colocar aqui o breakpoint, tá? Marcar o pontinho vermelho e vamos dar Run and Debug, Python File. Vamos esperar ele carregar um pouquinho. E aí a gente vai passo a passo o que está acontecendo. A gente pode ver aqui nessa janelinha superior esquerda o que as nossas variáveis estão guardando, qual o valor que elas estão guardando, tá? A cada interação, beleza? Então vamos começar aí o Run and Debug. Bom pessoal, antes da gente continuar, eu peço para que, caso vocês queiram aí ter acesso às soluções que a gente está trabalhando aqui nos vídeos e vai trabalhar ainda, vocês podem acessar aí na descrição o link para a landing page do Doors Coding School Brasil. Acessem lá, vocês, é só colocar o e-mail, o primeiro nome, vocês vão ter acesso aí a um e-book e as nossas soluções, tá? Para vocês conseguirem analisar, aprender bem de pertinho aí no computador de vocês um pouco melhor, ver o que está acontecendo. Lembrando que a gente não apoia nenhum plágio e nenhum uso ilegal de soluções de terceiros, né? É só para viés estudantil, para viés de entendimento, né? É sempre melhor a gente entender e depois fazer com as nossas próprias mãos. O processo de aprendizado é muito melhor, só assim que a gente fixa as coisas, beleza? Então dá uma checada aí, clica no primeiro link aí na descrição que vocês vão cair direto lá no site, na landing page, fechou? Então bora lá continuar o Run and Debug. Então bom, a gente está aqui na primeira linha, a linha 2 aqui, primeira linha de código, então a gente vai perguntar, né, primeiro para a pessoa, colocar a pessoa para input. Vamos clicar aqui no Step Into, passamos, a gente pode ver que a gente foi colocado para input aqui, né? Não tem nenhuma frase porque a gente apagou a frase. Nesse caso a gente está fazendo igualzinho o CS50 deu de exemplo para a gente ali, mas claro, a gente pode colocar uma hipótese aqui igual eu coloquei, né? Qual é seu nome completo, por exemplo. Então vamos levar na mesma linha, vamos colocar Leonardo Dalossi Prado e vamos dar Enter. Tá? Fomos aqui para a quarta linha, segunda linha do nosso código, beleza? Que ele está lendo. E agora a gente tem aqui dentro da nossa variável name, que a gente deu antes, tá? Name igual a resposta
do input, que a gente vai colocar o usuário, a gente tem agora Leonardo Dalossi Prado dentro da variável name. E agora a gente vai pegar essa variável que tem o nosso nome completo, tá vendo? Leonardo Dalossi Prado, e vamos usar a .replace function dentro desse nome. E a gente quer substituir o que dentro desse nome? Os espaços pelos 3 pontinhos no caso. E é isso, exatamente isso que a gente vai fazer. E o resultado dessa operação vai ser guardado em qual variável? Isso, na variável namespeed. Tá? Namespeed vai ser igual a essa aplicação do método que a gente está fazendo. Vamos dar um step into namespeed agora. Tem Leonardo Dalossi Prado, porém, ao invés dos espaços, a gente tem os 3 pontinhos, tá vendo? Perfeito, conseguimos já o resultado que o CS Swift pede no nosso problema. E agora só basta a gente printar, imprimir ali no terminal o resultado final. Vamos dar mais um step into e último, e tá lá Leonardo Dalossi Prado com os 3 pontinhos separando cada palavra. E assim a gente termina o passo a passo de como está o nosso código. Vocês podem ver aqui que o Run and Debug já foi até finalizado. Isso quer dizer que a gente finalizou de ler todas as linhas que a gente escreveu aqui. Fechou? Bom, agora vamos para o último passo, que é submeter, né, checar o nosso código e submeter lá para o CS Swift, tá? Se a gente descer aqui na página do nosso problema, a gente tem aqui as instruções para criar pasta, criar o arquivo, né, como testar. Né, a gente pode usar o check 50, né, e a pasta que está localizada no nosso problema, assim como usar o submit 50. Para isso a gente pode voltar aqui na semana, né, na semana do problem set que a gente está fazendo de funções e variáveis, e aqui a gente tem, né, o site csswift.dev. Se vocês fizeram já o primeiro passo a passo ali, né, de criar o GitHub, autorizar ali o CS Swift na sua conta e tudo mais, linkar, né, o GitHub com a sua conta do CS Swift, você loga e abre aqui o Visual Studio Code, o VS Code, no navegador, tá? Igual eu disse lá, assim como a gente pode instalar no computador, que é muito melhor para a gente trabalhar localmente, né? A gente tem também a versão aqui online, tá? O CodeSpace Online, que é o VS Code também. Então vamos pegar o nosso código e trazer para cá para ficar mais fácil essa portabilidade de fazer o check 50 e o submit 50. Vou esperar carregar aqui um pouquinho e a gente já volta. Bom, gente, agora que nosso VS Code aqui online carregou, tá? Vamos fazer o mesmo procedimento, criar a pastinha e o problema só para a gente copiar e colar o nosso problema aqui e mandar. Como da última vez ali no VS Code eu fiz pelo terminal, vamos fazer agora pelos iconezinhos aqui. Então, vamos criar a pasta playback aqui e dentro da pasta playback, assim como o CS Swift pede, vamos criar um arquivo playback.py, playback.py. E aqui vamos entrar na pastinha, né, para a gente conseguir ali rodar o nosso código, tá? Vamos dar um cd playback, tá? Agora a gente está na nossa pasta e assim a gente consegue rodar o nosso código que está dentro dela, beleza? Vamos copiar nosso código agora, tá? Eu vou copiar tudo que está aqui e a gente cola aqui simplesmente. Vou só apagar os comentários, né? Não tem necessidade desses comentários para o nosso código funfar certinho. E é isso, a gente tem 3 linhazinhas de código, né, sem aqueles comentários, bem simples, né? Pediu o nome, aplicou o método replace e depois printou o resultado final. Vamos dar o check 50, entrar aqui no playback speed de novo e vamos copiar ali o endereço que a gente tem que colar para dar o check 50, tá? Só copiar ali, colou aqui, deu enter, tá? Ele vai fazer esse processo de checar pra gente. Vamos esperar aqui rapidinho. Bom, então acabou de checar, a gente pode ver, deu tudo verdinho, tudo certinho. Perfeito, passou em todos os testes, ele vai rodar aí, né, um exemplo tal, se tá substituindo. Passou em tudo, tá? A gente pode clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar no link para ver o resultado do check 50, mas vamos, no caso aqui, só mandar direto. Depois que checou, a gente pode fazer o submit 50. Na hora que você tiver certo, não, beleza, tá tudo certinho, vou mandar. Coloque também, deu enter, ele também vai fazer carregar mais rápido aí e mandar, tá vendo? Ó, files that will be submitted, playback.py. Então, tem a noção da política acadêmica de honestidade, tá, do curso, tem certeza que deseja submeter esses arquivos, tá? Lembrando, a gente não apoia plágio, tá, de códigos. Trabalhem nos códigos de vocês, né? A gente compartilha as soluções para viés de informação, para viés de facilitar esse processo de entendimento, né?
fazer o seu próprio código sempre vai ser a melhor forma de estudar e de fixar a metodologia e a programação na cabeça. Então vamos escrever yes aqui, beleza, ele vai subir para a nuvem. Tá? Subiu, a gente pode clicar aqui no link e ir direto para o nosso link do GitHub e ver o nosso problema ali já upado. Tá aqui, fechou? A few seconds ago, playback upado, e aí já tá dentro aí do nosso GitHub como histórico. Bom, gente, é isso para o nosso problema Playback Speed. Problema bem rápido, mas é necessário falar algumas coisas, explicar alguns pontos um pouco mais a fundo, até mais simples, tá? Para ficar mais tranquilo de se resolver. São problemas simples, mas alguns termos, alguns conceitos, às vezes não são tão simples assim para quem está começando. Mas é isso, experimentem, tentem fazer o código de vocês aí, assistam o vídeo, tentem fazer sem olhar o vídeo. Caso não consiga, volta, rever qual foi o problema aqui e ali. Sempre dá uma olhada no W3 Schools para aprender alguns conceitos sobre métodos e etc. Frisando de novo, se você quiser ter acesso às nossas soluções, só entrar aí no link da landing page na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima solução e vamos embora aprender a programar.